Pais, feliz Dia dos Pais aos pais, feliz Dia dos Pais às mães que são pais, feliz Dia dos Pais aos avós que são pais, aos amigos que são pais, aos orientadores que são pais, aos pastores e padres e guias que são pais. Tentei fazer um nó de uma gravata, não consegui, não deu muito certo, mas é simbólico. Nesse dia eu parei para olhar no dicionário para ver a definição do que é ser pai. E ser pai, além da questão biológica, é colocado como aquele que protege, né, o protetor, o provedor. Que responsabilidade de ser o protetor e o provedor. Não é fácil. A gente percebe nesses dias a emoção das famílias, onde a gente acaba reconstituindo e acompanhando mentalmente toda a história de como foi, das projeções que a gente quer como seja. E muitas vezes vem uma dorzinha, aquela dorzinha de você saber que muita coisa podia ter sido diferente, aquela dorzinha até boa, do sentimento de você poder ter visto e acompanhado a luta e o sofrimento dos pais para poder garantir o mínimo para os seus filhos. Então, nesse aspecto que o dia é intenso e emocionante, porque não é fácil você conseguir ser o protetor, ser o provedor. Então a gente vê a luta que muitas pessoas têm para poder garantir, né, a própria sobrevivência, ou garantir também a boa orientação, garantir que o filho vai crescer e vai ser tudo aquilo que a gente idealiza para eles. Então esse dia carrega um monte de simbolismo, no sentido de que toda a história que carrega uma pessoa, que tem a ver com a família, e tem a ver com como a gente lida com aqueles que a gente vive. Então, pensando nisso, nesse sentimento, que é um sentimento de gratidão, um sentimento também de cobrança, que eu coloco uma questão, que é a questão do próprio perdão. O perdão dos pais com relação a eles mesmos, por não poderem ter sido tudo aquilo que eles queriam ser. E que é muito difícil, depois que a gente fica adulto, a gente percebe que a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente queria fazer. Muitas vezes as nossas escolhas não são as melhores, a gente sofre a consequência delas. Mas as pessoas tentam acertar e quando erram, não creio que quiseram errar. Então o perdão de se perdoar, de não poder ter sido aquilo que queria ser. E o perdão também com relação aos filhos, dos filhos poderem olhar para os pais e perdoar os pais, pelos pais não terem sido aquilo que os filhos queriam, ou que os pais mesmo queriam, porque não é fácil acertar sempre, não é fácil ser aquilo que a gente quer ser. Essa gratidão que eu acho necessária com relação àqueles que nos amam, aqueles que da sua maneira nos amam, e que da sua maneira tentam fazer o que é melhor. E tem os pais também que são ausentes, que dificilmente a gente vai conseguir entender se não conhecer bem a história do porquê de tudo isso, de tentar entender, né, essa dificuldade de se posicionar na vida. Nem todas as pessoas têm a mesma forma de ver a vida e de se posicionar. Se posicionar na vida exige muita coragem também, se posicionar diante de todas as escolhas e todos os erros, né, de voltar atrás, enfim. E nessa mensagem, pensando, quando eu penso que é Dia dos Pais, eu penso nas crianças que tem aquela apresentaçãozinha na escola e que o pai não vai, e que tem que conviver com uma realidade de não ter um pai, ou de ter duas mães, ou de ter a mãe sofrendo com relação ao pai. Então é muito carregado de emoções esse dia. Então, por isso que eu estou escutando uma música que eu gosto, que é Nos Braços do Pai, que fala da paternidade divina, de Deus como Pai, né? Aquele que nos acolhe nos seus braços, aquele que nos orienta, aquele que nos conforta. Então essa imagem de Deus como Pai é que eu queria deixar para todos nós, para que Deus é aquele que pode curar todas as feridas, Deus é aquele que pode nos dar a força que a gente precisa para seguir os dias, Deus é aquele que pode e nos orienta e nos conforta. A esse Pai também a gratidão por ter nos acompanhado, por ter nos guiado. E para quem não acredita muito, eu não sei como dizer, mas é muito bom ter e contar com esse Pai
Sou grata, aproveito ao meu pai, que um exemplo de superação, um exemplo de história, de vida, que nos orienta, que é um amigo para nós, né, pai? Obrigada por tudo. A minha mãe também, que foi um pai, né, muito forte sempre e que até hoje luta por todos nós, por toda a família, né, aos avós, aos tios, aos meus irmãos que são pais, às minhas irmãs que são pais. Então a todos um grande abraço apertado de é isso aí. A gente faz da vida aquilo que a gente acredita e que a gente tenha força para continuar lutando e buscando superar todas as circunstâncias do dia para fazer e trazer para os nossos filhos, para nossas famílias, momentos alegres e momentos de paz. Isso aí.